Muito boa noite, futura atriz identidade, futuro ator identidade. Eu sou Matheus mentor artístico, diretor teatral, e vim aqui hoje te trazer uma aula sobre como estudar o texto. Isso foi um pedido lá no grupo, né, na nossa comunidade Teatro Identidade do WhatsApp. Se você não está lá, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa entrar e comentar as atividades e dizer quais são suas dúvidas, o que você gostaria de ver por aqui. E lembrando, na semana passada eu falei um pouquinho sobre como você pode decorar ou aprender o seu texto, né? Dependendo da situação e tudo mais. Mas eu também fiquei pensando que era até óbvio que ia aparecer essa questão de como estudar o texto, porque no final da aula passada, a última dica que eu falei, que melhor do que você focar em aprender a fala, é você focar em testá-la de várias formas diferentes e aprender como consequência, mas focar principalmente nas formas diferentes que você tem de enunciá-la, de falar, de expressar no geral. E óbvio que isso ia trazer e seria um gancho para que a gente falasse um pouco sobre como estudar o texto. E hoje eu quero te trazer essa percepção, né, de como estudar o texto de acordo com o teatro identidade, óbvio, que é a metodologia que eu criei, eu concebi. E a gente vai nesse vídeo de hoje do todo, do macro, do grande. Perdão, editora, eu tô percebendo que às vezes a câmera não foca. Levei um cagaço da minha editora? Não levei, na verdade, porque ela é um amor. Muito obrigado, Daphne. Mas, gente, hoje eu vou tentar ficar um pouquinho mais distante, porque eu sei que no meu gesticular, que eu não consigo não falar gesticulando, acaba a luz indo e voltando. Tá vendo, ó? Enfim, então, assim, quero falar desde o macro, desde o todo, de como você começa com a história, entendendo o todo, até no micro, que é fala por fala, tá? Como você pode estudar o texto em cada etapa. Se você já acompanha meus vídeos, já deixa a sua curtida, por favor, porque me ajuda a poder continuar trazendo informações para você e esses aprendizados, tá bom? O primeiro passo, a primeira etapa, é você estudar o seu texto de cabo a rabo, do início ao fim. Você vai entender todo o arco da personagem. O que eu quero dizer com o arco da personagem? Basicamente, quem ela é no início da história e quem ela é no final da história. Quais são as diferenças que tem na sua identidade, no seu comportamento, em quem ela é. E toda essa jornada que ela faz é algo que eu sempre falo na minha aula, que eu chamo de transformação, que é sempre das minhas mentorias, ou nos cursos. É uma aula muito importante, porque falo justamente que o arco da personagem tem a ver, está relacionado com as transformações que ela passa ou que ela deixa de passar. Podem, às vezes, pode ser as transformações que ela deveria ter na sua vida e que ela nunca foi atrás, que ela ficou, por exemplo, na sua zona de conforto. Ela precisava se tornar outra pessoa para que as coisas dessem certo. E por ela não ter se tornado essa outra pessoa, por ela, na verdade, ter se tornado uma pessoa ainda mais acomodada, ela nunca conquistou o que ela deveria ter conquistado nessa história. Mas entende que, ainda assim, mesmo ela não tendo passado por essa tal transformação, ela se transforma em algo ainda mais cômodo, em algo ainda mais seguro para ela, mas ainda assim é uma transformação. Então, essa primeira etapa de estudo do texto está completamente relacionada às transformações da personagem. Então, você vai estudar esse texto do início até o final e você vai dividir esse texto em blocos. Esses blocos têm a ver com as pequenas transformações ou transformações menores que a personagem vai passando para poder chegar no final da história e se tornar essa última versão dela que a história conta, certo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais drástico e dramático para ficar bem claro. Tem uma menina que ela faz aula de piano com a professora, ela é bem de vida, tem seus privilégios, mas aquela professora é uma figura de autoridade muito importante para ela. Então, toda a vida dela, no início dessa história, está voltada a agradar aquela professora. Ela precisa se dar bem nessa performance, ela precisa fazer com que a professora aprove ela. Ela tem uma necessidade de aprovação muito grande da professora. Então, todo esse primeiro bloco, ele é relacionado a quem essa menina é nesse início da história. Mas, repentinamente, começou uma invasão alienígena na Terra. É uma coisa bem Guerra dos Mundos, em que alienígenas invadem e você não sabe mais nada de como era o mundo antes, porque o mundo mudou completamente, a invasão que acabou com muita coisa, enfim. Aqui com certeza ela vai passar por uma grande transformação. Isso aqui com certeza seria um outro bloco.
porque ela não vai ter mais aulas de piano, ela não vai ter mais, mesmo que ela ainda tenha o desejo de agradar aquela professora, é uma coisa que vai ficar em segundo, terceiro, quarto plano, porque o mais importante agora é sobreviver. Então o comportamento dela muda, quem ela é muda. E essa pequena, ou grande até, né, mudança que acontece no meio da história, já é um outro bloco. Então, a cada pequena ou grande mudança que vai acontecendo ao longo da história até chegar no final, nessa última mudança, precisa ser dividido como blocos, certo? Então, você vai. A primeira etapa, resumindo, é isso. Você precisa estudar a história do início até o final, prestando atenção nas transformações que a personagem vai passando para chegar lá no final. Lembrando, o teatro de identidade é uma metodologia que sempre incentiva a sua proposta de personagem, as suas ideias do que pode fazer em relação à construção dessa personagem, né? Mas você nunca deve fugir do que a dramaturgia pede. Dramaturgia pede, sem dicção, que absurdo. Você não pode começar a tomar algumas decisões que você fuja da dramaturgia porque a personagem precisa chegar no ponto X do final da história. Então, você sim tem liberdade para expressar algumas coisas da sua forma. Você precisa ter essa liberdade também para ter a sua visão em relação ao personagem. Mas você nunca pode deixar de respeitar o início e o final dessa transformação da personagem. E estudar o texto a partir desses blocos vai te guiando para que você não fuja desse caminho que é necessário, ok? Então, esse é o primeiro passo, e a gente, uma vez que tenha feito essa divisão de blocos, esse estudo do arco, a gente pode passar para o segundo passo. E esse segundo passo, ele é mais complexo, porque você vai pegar o seu bloco, que pode ser um conjunto de cenas, ou pode ser uma cena só, ou pode ser metade da cena, porque tem a ver com a transformação e não necessariamente com a divisão que foi feita de cenas no texto, por exemplo. Mas você vai pegar esse bloco e você vai iniciar o estudo a partir dos desejos da personagem. Em outra aula eu já falei que os desejos da personagem estão relacionados a pelo menos uma de três categorias, que são amor, poder ou sobrevivência. E aí você pode olhar essa outra aula para, né, saber um pouquinho mais sobre o desejo e tudo mais, que eu expliquei um pouquinho sobre. Mas você precisa entender esses desejos, porque existem várias coisas que eu poderia falar sobre a construção e o estudo da cena. Como cada cena se dá, como você precisa decupar, você precisa decompor essa cena para entender cada pedacinho dela. Isso é algo que eu faço no final dos meus cursos. Mas aqui, para deixar mais simples e direto para ti, o que eu quero dizer é: os desejos são as coisas que nos movem, né? Nós estamos sempre incomodados com alguma coisa poderia ser melhor, e os nossos desejos dão um senso de urgência para que a gente vá fazer as coisas, vá correr atrás do que importa pra gente. Então a personagem não é diferente. Em cada bloco, ela vai ter uma série de desejos ou um desejo só, mais forte, mas ela também pode ter mais do que um. E uma coisa muito importante para você se atentar é, geralmente, em 90% dos casos, os desejos não mudam dentro do bloco. Eles mudam de um bloco para o outro. Porque nesse bloco está acontecendo tal coisa, é um certo contexto, aí tem um acontecimento, um marco, algo bem forte que muda a personagem, e isso muda ela para o segundo bloco, mudando também os seus desejos. Mas vamos supor, vamos voltar aqui a toda essa situação inicial da nossa protagonista que está indo para sua aula de piano e precisa do reconhecimento da sua professora. Então, o desejo dela é muito relacionado ao reconhecimento, a essa atenção, que pode sim ter relação com o amor, né, e com o afeto, uma forma estranha de colocar o amor no mesmo patamar do que ser reconhecido, mas no final das contas é mais sobre poder, né? Ser conhecido, ser iluminado pelos olhos do outro e ser visto, prestígio, principalmente quando é algo num contexto de maior competitividade. Então vamos supor que é isso, na verdade, é uma sala de aula com vários alunos. Não importa apenas o desejo da personagem, você precisa sim iniciar entendendo que ela quer ser reconhecida, mas importa, na verdade, o que acontece no geral naquela cena que tem relação ou não com esse desejo. Por exemplo, não só existe nessa cena a figura da professora, também existe a figura de um amigo e de uma colega de classe. Vamos pegar que a colega, na verdade, ela é a melhor aluna da sala. Ela é imbatível porque ela é genial.
Então, a simples presença dela já é um certo obstáculo para ser reconhecida pela professora, porque ela tem que ser melhor do que a outra nesse sistema, nesse contexto de competitividade. Então, não só o desejo importa, mas importa como ela se sente com todas as coisas da cena que tem relação com o seu desejo. Ou seja, a presença dessa colega de sala que é melhor do que ela, que tira notas melhores, que quer que seja, ou que tem o reconhecimento da professora como a melhor, deixa ela nervosa, deixa ela ansiosa, deixa ela insegura. A forma como ela se sente geralmente não vai ser dito pelo texto tal e qual. Aqui que entra a sua proposta, a sua decisão. Eu acho que analisando a cena ela vai se sentir segura. Pronto, isso importa, porque o que importa é a gente entender a jornada emocional que a personagem tem dentro desse bloco, dentro dessa cena. Se você quisesse dividir o grande bloco em subcenas, né? E por que que eu trago que isso é tão importante? Porque no final das contas é a jornada emocional que você vai expressar para o público. O desejo é algo que sim, você tem que ter em mente, você precisa colocar na sua cabeça para ser o foco. Então, o olhar geralmente é direcionado ao desejo que ela tem. E as transformações até o final da história também vão ser transformações de desejos. Mas o que o público vai receber, principalmente, não é a ideia do desejo que está dentro da mente da personagem, e sim a sua expressão. E a sua expressão ela é completamente baseada na jornada emocional. Então, entender que a presença daquela colega importa para a cena, porque vai mexer com o desejo de ser reconhecida, porque ela acaba se tornando um obstáculo. Isso importa para a sua expressão final. Isso importa para o estudo da cena. Então, você entender esse grande bloco como uma jornada emocional é muito importante, porque não só tem essa colega que é a arqui-inimiga, a frenemy, a rival, mas também tem um colega dela que é amigo dela, que é uma pessoa que dá suporte para ela. Então, ele, na verdade, é um auxílio para que ela consiga uma nota melhor e um reconhecimento da professora, porque ele deixa ela mais calma, deixa ela mais segura. Ele torce para ela se sair bem. Então, ele é um impulsionador para o desejo. Ele não é um obstáculo, ele é o contrário disso. Ele é um suporte. Então, a presença dele também importa. E você tem que entender que as cenas geralmente elas são feitas em bons textos, no geral, feitas para que todos os elementos cênicos importem para a história que está sendo contada. Então, se a gente está falando de uma menina que é a protagonista, se a história principal é sobre o reconhecimento que ela quer ter da professora, as outras coisas vão confluir para que essa seja a principal motivação para a história acontecer. Então, quem está presente, os acontecimentos, tudo que acontece vai estar a serviço desse desejo. Então, são coisas que vão ou beneficiar ou vão ser obstáculos para a personagem. E mais do que isso, entender como isso afeta a personagem, mexendo na parte emocional dela, deixando ela mais segura, mais ansiosa, mais agoniada, mais tranquila. Isso é o que importa. Então, esse segundo passo, em resumo, é: você vai pegar esse bloco, você vai descobrir quais são os desejos da personagem e como que os acontecimentos e pessoas presentes nessa cena influenciam esse desejo, se relacionam com esse desejo. Se são pessoas e acontecimentos que propiciam ou que são obstáculos para que esse desejo aconteça, ou esses desejos, porque muitas vezes nós temos desejos que acontecem ao mesmo tempo. Ok? Estamos entendidos? Então, esse é o segundo passo que você vai decupar, vai é, estudar na minúcia da cena, tá bom? E aí a gente chega no passo de número 3, que é onde a magia acontece. E a gente vai estudar fala por fala, porque toda fala importa. Todo silêncio importa, toda pausa importa, mas toda fala importa, ok? Ok. Se for uma situação em que você não consegue estudar fala por fala, esse passo já é mais difícil, mas esse passo ele é imprescindível para que você faça uma interpretação, uma atuação autêntica, aquilo que só você poderia fazer. E por que que isso acontece nesse passo? Por quê? Os dois passos anteriores, eles foram muito cerebrais, foram muito raciocinais, essa palavra não existe, mas
Você precisou se utilizar do seu raciocínio para descobrir coisas, para ligar pontos, para estudar o arco, os desejos, tudo mais. E a gente ainda não chegou na parte da expressão, mas a fala, no final das contas, quem vai expressar é você. E como que você vai expressar isso? Existem inúmeras formas, claro. Mas você precisa entender que muito do estudo prévio, ele serve para que isso seja um condutor da sua atuação. Então, se eu sei o desejo da minha personagem, se eu sei para quem que tudo que ela sente, tudo que ela expressa é direcionado, eu vou fazer a minha expressão baseada nisso. Mas nem sempre é tão simples assim, como, por exemplo, não é porque a professora, nesse caso da aluna, é a pessoa de maior interesse, porque é quem pode dar o reconhecimento para a aluna, que ela vai ficar direto olhando para a professora. Inclusive, porque se é uma posição de autoridade que essa professora ocupa, olhar para ela causa muita vergonha, então ela vai querer olhar para baixo e só vai olhar de vez em quando e com toda uma vergonha, com toda a timidez, porque ela não quer enfrentar essa pessoa de forma alguma, ela quer, na verdade, a aceitação dessa pessoa. E, para além disso, nós temos outros fatores que influenciam também o desejo da personagem, que influenciam também se é um obstáculo ou se é algo que vai dar suporte. Então, vamos supor que essa personagem ela precisa se levantar porque ela vai se apresentar. A professora acabou de chamar ela, é a vez dela de performar para a professora e mostrar tudo que ela sabe. É a chance dela de ser reconhecida. Só isso, por si só, já causa muita ansiedade, já deixa ela nervosa. Mas não tem só ela e a professora na sala, tem uma turma inteira. E dentro da turma tem pessoas de maior interesse, que são, nesse caso, como a gente colocou os exemplos, dessa rival e desse amigo, que ele é um grande apoio, um grande suporte, e ei, vai, você consegue. A nossa expressão, e aí eu trago de volta os 5 pontos que eu sempre falo, 5 pontos que eu sempre falo, que é o olhar, a respiração, a voz, o corpo e o rosto, eu divido justamente para que você entenda que cada um deles pode te ajudar a contar a história melhor. Então, ao se levantar, pode ser que você escolha que a personagem vai olhar para a rival, porque ela tá olhando para aquela pessoa que acabou de antes dela e que foi maravilhosa, foi incrível, impecável. Então, se a sua personagem é uma personagem que ela se levanta e ela vai caminhar e ela sente uma certa raiva ou necessidade de se provar, e essa é a personalidade, a identidade dela, que já deve ter sido estudada previamente, você precisa olhar para ela, olhar para a rival com aquele olhar de essa é a minha vez, eu vou arrasar e você não vai, não tem chance, sou eu. Eu vou conseguir a aprovação da professora. Mas pode ser que não, pode ser que a sua personagem, na verdade, o que mais grite depois da apresentação da rival dela, o que mais grite dentro dela seja a insegurança. Então, ao se levantar para se apresentar, pode ser que ela olhe para o amigo dela e que este amigo dê um olhar de volta de vai, você consegue. E é isso que ela precisa, porque ela é insegura, ela precisa desse reforço positivo dele de que você é boa, né? E então você entender que existem inúmeras possibilidades dentro da cena e essas possibilidades não vão mudar a dramaturgia, porque no final das contas o que precisa acontecer na dramaturgia é que ela vai até lá, ela vai se apresentar e ou ela vai muito bem ou vai muito mal, isso aí é de acordo com cada um. Na verdade não saberemos porque talvez seja o momento da invasão alienígena e nunca ela se apresentou. E seria bem legal, na verdade, esse desfecho. Mas entender que o seu olhar ele pode estar direcionado pro amigo, que na verdade também pode ter um interesse romântico ali, ou por parte dela, ou por parte dele, ou por parte dos dois, mas nesse momento não é o que mais importa para ela. E isso pode ser um outro desejo dela. Ela pode ter o desejo de ter um relacionamento com ele, de se envolver com ele. Mas como eu falei que a gente tem vários desejos concomitantes, o mais importante nesse momento da cena é o da aprovação da professora. Então, se a fala dela nesse momento se levantar é só, ok, vamos lá, ela pode fazer isso olhando para a rival e falar, ok, vamos lá. Ou ela pode fazer isso olhando pro amigo dela e falar, ok, vamos lá. Como, quase como um vai dar certo. Ou simplesmente pode ser algo para a professora que é extremamente mais frio só. Ok, vamos lá.
como se fosse algo, ok, eu aceito isso, estou indo fazer minha performance, ó, grande professora, certo? E o que é que vai decidir o que que é o certo, o que que é o errado? É o teste. Eu falei na semana passada, ao aprender o texto, que uma das melhores formas é você testar inúmeras intenções diferentes. E até esse ponto, né, depois que a gente passou por esses dois primeiros passos, quando chega nesse passo, você já sabe quem a sua personagem é depois de ter estudado o arco dela, as transformações que ela passa. Você também já sabe quais são os desejos dela, as relações que ela tem e as relações que ela tem com acontecimentos e como isso influencia o desejo dela. Então tudo isso já filtra formas como ela pode se comportar. Você já sabe se ela é mais segura, se ela é mais confiante, você já sabe se ela é mais combativa ou se ela é mais retraída. Tudo isso você já sabe. Agora, se você decidiu que ela é mais segura e retraída, existem inúmeras formas de fazer insegura e retraída. E como que você vai fazer? Você vai repetir essa mesma fala inúmeras vezes de forma insegura e retraída. Na verdade, uma dica que eu dou a mais em relação à metodologia do teatro de identidade é: para você encontrar outras formas de ter uma atuação autêntica, você vai testar outras formas de falar essa fala, mesmo que não seja tão retraída ou tão insegura dessa forma. Por exemplo, ela pode falar como teste dentro de casa para criar repertório cênico, você pode falar isso com raiva, depois você pode falar isso super triste, depois pode falar isso super alegre. Em algum momento pode surgir uma forma de falar que ainda mostre que ela está insegura, que ela está retraída, mas que na verdade ela está tentando manter uma pose de muita força, porque ela quer se mostrar bem para a professora. Então entende que só o teste vai te dar um repertório maior para que você escolha a opção certa em relação a como atuar, e que esse estudo a partir da fala, ele vem desde as etapas anteriores para que você entenda quem a personagem é, mas chega o momento do estudo do texto que você precisa largar o texto. E eu coloco isso aqui como etapa necessária porque o texto, no final das contas, é muito importante, é a sua base, mas ele não é o objetivo final. O objetivo final é expressar tudo isso para a plateia, para o público, para os outros. Então, como você vai expressar isso é com você. Claro que também com a direção, claro que também com quem estiver à frente, um professor, o que quer que seja, ou até uma construção comunitária de uma cena, enfim. Mas você precisa entender que, sim, algumas opções vão parecer naturais. Quando você fizer algo com raiva, você vai sentir que, caramba, talvez isso aqui já funcione para personagem. Mas eu vou misturar um pouquinho com essa outra minha forma de fazer também, mais retraída, porque ela vai tentar enfrentar e tá tão nervosa que ela se torna um pouco raivosa, mas ainda assim ela também vai estar insegura. E essas duas coisas podem se misturar. E só o teste que pode te dizer. Mas também, mesmo que não surja uma ideia a partir do texto, dos seus testes, de como você vai expressar isso, pode ser que você simplesmente vá testar até ter um repertório tão grande de opções que quando chegar na cena, o seu diretor vai ficar muito feliz, porque pelo menos eu, enquanto diretor, fico muito feliz quando o ator traz propostas diferentes, que eu posso escolher, ou que pelo menos eu vou testar e vou pedir para fazer uma outra coisa e o ator, a atriz, a identidade sabe resolver, sabe expressar de outra forma, porque testou inúmeras formas de fazer aquela cena, entende? Então, esse último passo é entender fala por fala. Claro que é bem difícil, às vezes é bem complicado você estudar fala por fala, pode ser também cena por cena, momento por momento, a divisão é sua. Mas você precisa entender, baseado em tudo que você já fez até agora, quais são as opções que você tem de atuação e atuar em cima disso. E testar, e expressar de diferentes formas, certo? Porque aquela mesma menina pode, na mesma cena, olhar para a rival, como ela pode, na verdade, olhar para um amigo dela, como pode olhar para a professora, como pode sequer olhar, vai ficar olhando só para baixo, porque ela tá muito nervosa e muito insegura, ao ponto de que ela não consegue olhar para ninguém. Até que, geralmente, quando é assim, a pessoa sobe lá, ela vai arrasar, ela vai ter o reconhecimento da professora, enfim. Isso é bem estereotipado. Enfim, eu espero que essas três etapas até agora tenho te ajudado a entender como você pode, de fato, estudar o texto.
Mas mais importante, acima de tudo, uma coisa que é trazido pelo teatro de identidade é: você pode estudar o quanto que for, você pode ter quantas informações que for, mas o objetivo final de estudo do texto é você não depender mais do texto. É você criar uma personagem tão viva, tão crível, tão autêntica, que você dê vida ao texto a partir dele, mas acrescentando as suas decisões. Porque você sabe para onde que a personagem tem que chegar, enquanto dramaturgia, enquanto arco, mas você sabe também o que você pode colocar de si, que não vai interromper a história, não vai atrapalhar, mas na verdade vai dar mais vida a ela, porque são detalhes muito importantes que só você poderia ter colocado. Ok, enquanto a esse terceiro passo, espero que sim. Qualquer dúvida, sempre deixa aqui nos comentários, tá bom? Ou no momento que eu abro lá a comunidade Teatro de Identidade no WhatsApp, você pode ir lá e colocar suas dúvidas, que eu vou tentar responder o quanto antes, da melhor forma possível, tá bom? E para finalizar, eu quero a sua ajuda para que essas informações que o Teatro de Identidade te traz sejam difundidas por aí. Então, se você puder, por favor, curta esse vídeo aqui agora, compartilhe com quem mais você acha que pode se beneficiar dessas dicas. E essas dicas eu te trago como as dicas do Teatro de Identidade. Existem inúmeras formas de estudar o texto, existem inúmeras formas de entender cena a cena, como que você pode criar essa personagem a partir do texto, por aí vai. Mas o que eu posso te trazer é a minha visão de que você precisa sim ter uma capacidade analítica muito boa de dramaturgia, para entender que a sua personagem ela cumpre uma função também dramatúrgica, que a sua personagem ela importa naquele texto e que tá, tudo bem. Quando o texto tá bom, quase todas as personagens importam. Ou pelo menos são vivas, são interessantes. Enfim, mas que a sua personagem, ela tem um arco a ser cumprido. E também o teatro de identidade traz essa ideia de que não só o arco é importante, como também a gente vai diminuindo e vai filtrando as formações para chegar no momento final, que é o momento da fala, que é o que é expresso para a plateia. E é esse momento que na questão final da atuação é o que mais importa, tá bom? Então, todo estudo cerebral, raciocínio lógico em relação ao texto e tudo mais, tá tudo a serviço da expressão humana, tá tudo a serviço da expressão da jornada emocional que a personagem faz, ok? Sempre que tiver qualquer dúvida em relação a como funciona, coloque aqui nos comentários, mas eu também gostaria de saber de você. Uma vez que você tenha aplicado essas dicas no seu estudo de texto, como é que foi? Funcionou? Alguma coisa ficou empacado assim no meio, você não conseguiu fazer? Ou tudo fluiu bem dessa forma? Traz pra cá que eu vou tentar te responder o melhor possível. E é isto. Toda semana nós temos encontro marcado e a próxima aula vou ver o que é que vai ser, depende do que as pessoas falarem na comunidade Teatro e Identidade, mas eu agradeço que você tenha assistido até aqui. O Teatro e Identidade agradece e espero que cada vez mais você tenha atuações autênticas, que não só respeitem a dramaturgia, mas também falem que é a sua forma de contar a história e que ela importa, ok? Pois um beijo e até mais.